No próximo domingo, nós teremos em todas as igrejas universal o domingo da reconciliação. E estamos falando nos programas de rádio e televisão já há alguns dias sobre o quanto Deus está pronto e disposto a se reconciliar com aqueles que querem também essa reconciliação. E aqui, na história de Davi, a gente vê isso de uma forma muito clara. E a gente vê que para Deus não é a gravidade dos pecados que impede a reconciliação. É o quanto a pessoa reconhece o seu erro e quer de fato se reconciliar com quem? Com Deus. Então, o Salmo 51, como você pode ver no título, está escrito: Davi confessa o seu pecado. Só que antes dele confessar o pecado, ele manteve esse pecado escondido, segundo os estudiosos da Bíblia, cerca de um ano escondido. E tudo começou quando ele estava no topo, no auge do seu reinado. E foi nessa altura, e a gente sempre já falou aqui em várias ocasiões, que é justamente nesses momentos em que as coisas estão dando tudo certo, que a nossa fé mais corre riscos, que a nossa comunhão com Deus mais exige atenção. Não são nos momentos ruins, não são nos momentos mais difíceis. É justamente quando as coisas estão indo bem, é que a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus mais exige atenção. Porque é muito mais fácil a pessoa se distrair da sua fé quando as coisas estão dando certo, do que quando as coisas estão dando mal. Porque quando as coisas não estão indo bem, ela fica logo pensando: aonde que eu posso estar errando, aonde eu devo estar errando, ou normalmente a pessoa, ela busca mais a Deus, ela se apega mais com Deus, porque ela sabe que naquele momento de luta ela precisa de força. Então, de uma certa forma, essas lutas e dificuldades protegem a nossa comunhão com Deus. Mas é na hora em que as coisas estão indo tudo bem, é que o diabo vem e coloca a casca de banana para a pessoa pisar e escorregar, porque ela está mais distraída em relação à sua comunhão com Deus. E foi isso que aconteceu com Davi. Está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que tudo corria bem, e decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, as batalhas estavam correndo bem, o seu exército vinha sendo vitorioso, guerra após guerra. Então Davi pensou: para que eu vou estar à frente deles, se o meu exército já se tornou um exército forte, se o meu exército já se tornou um exército temido, eu não preciso ir para a guerra, já provei o comandante vitorioso que sou, todos conhecem as minhas capacidades, não preciso provar mais nada para ninguém. E foi então quando ele ficou em casa, enquanto os seus soldados estavam na guerra. E foi exatamente essa ocasião em que ele, num dia em que ele acordou tarde, estava no palácio, andando de um lado para o outro, e de lá de cima do seu palácio ele avistou uma mulher tomando banho. A gente sabe, nada é por acaso, não é verdade? Aquela ocasião foi a oportunidade para que Davi, você já ouviu aquele ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. Então, com certeza, venham ali vários pensamentos: por que não? Eu mereço, eu posso, eu sou rei, e assim por diante. E foi então que ele caiu em adultério. O diabo com certeza não apresenta as consequências do pecado, ele apresenta apenas o prazer do pecado, e ele deixa que ele maqueia ou esconde as consequências para que a pessoa possa cair em tentação e só descobrir as consequências quando já não tem como evitá-las. Então ele caiu em tentação, e aí, resumidamente, a mulher ficou grávida. Quando ele descobriu que a mulher estava grávida, agora ele estava em apuros, porque o marido estava na guerra, e os homens estavam onde? Na guerra. Então, e agora? Como que eu posso encobrir este pecado? Foi quando então ele pensou: vou dar férias para o marido dela, vou trazer o marido da guerra. E aí trouxe o marido para ficar com a esposa, para de uma certa forma disfarçar
e achar que a mulher estava grávida do marido. Mas o marido era um soldado leal e disse: eu não vou deitar com a minha esposa enquanto os meus companheiros estão na guerra. Aquilo deve ter sido um tapa na cara de Davi. Imagine, ele dizer que não queria se deitar com a sua mulher, porque os seus companheiros estavam na guerra, enquanto Davi ficou com a mulher dele, enquanto ele estava onde? Na guerra. E lutando por quem? Por ele. Mas, o que é que Davi fez? Vendo que o marido não queria se deitar com a esposa, desesperado, e com certeza o diabo dando o quê? Sugestões. Então, convidou ele para um banquete, para embriagar ele, pensando ele que, embriagado, o homem afinal ia para casa ficar com a sua mulher. Mas mesmo depois de muitos copos, o homem não foi para casa, deitou-se na porta do palácio e se recusou a ir para casa deitar com a esposa. E aí, é como diz o Senhor Jesus, um abismo, um pecado, né, atrai o quê? Outro. Então, desesperado, e agora o que eu vou fazer? Mais uma vez o diabo o quê? Dando sugestões. Então, foi quando ele mandou uma carta pelo próprio soldado, pelo próprio homem, uma carta selada, para entregar para o comandante, para colocar ele na frente da batalha e deixar sozinho para que ele morresse. A estratégia era perfeita. O marido morria, ele se casava com a mulher dele, para consolar a viúva, e então teria filho, a criança nasceria, e ninguém iria descobrir. Pois bem, na mente dele daria certo, mas olha só o que aconteceu. Está escrito, Davi mandou buscá-la, o marido já estava morto, e morreu na batalha. Ora, é normal um soldado morrer onde? Na batalha. Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. O que está escrito? Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Aos olhos de todo o povo, nada estava correndo mal. Porque, exceto as pessoas do palácio, né, mais próximas de Davi, todo o restante das pessoas não imaginavam o que Davi havia feito. Ninguém fazia ideia do grave erro que Davi havia cometido. E para Davi, parecia que o seu plano era perfeito. Mas uma coisa começou a dar errado. A sua comunhão com Deus já não era mais a mesma. Embora o exército venceu a batalha, embora o reino continuou prosperando, o povo continuou admirando ele, mas as suas orações já não eram mais a mesma. A sua comunhão com Deus já não era mais a mesma. Aquele coração que era segundo o coração de Deus, já não era mais o mesmo. Por fora ele estava bem, mas por dentro estava mal. E durante 1 ano ele esteve assim, escondendo de todos. Inclusive, no Salmo 32, depois você pode ler na sua casa, que é o Salmo em que ele fala de como ele se sentiu durante este 1 ano que ele manteve o pecado escondido. Está escrito o quê? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor secou-me no calor de verão. Então, Davi, ele estava mal por dentro. Ele queria se reconciliar, mas como? Como que ele iria reparar aquele erro? Como que ele poderia sair daquela situação? Deus, que viu o que ele fez de errado, mas que via agora que ele queria mudar, Deus proporcionou a condição para que ele se reconciliasse. O que é que Deus fez? Deus enviou o profeta Natã, lá no palácio, para apontar para ele o erro que ele havia cometido. Você pode depois ler na sua casa, no capítulo 12 de 2 Samuel, fala que o profeta chegou e de uma forma muito sábia, disse para Davi um caso fictício que aconteceu no reino. Um homem viajante foi se hospedar na casa de uma pessoa rica, que tinha muitos animais, muitas ovelhas. E o que esse homem rico fez? Ao invés de sacrificar um animal seu para dar de comer ao seu hóspede, ele roubou a única ovelha que o seu vizinho tinha para dar de comer ao seu hóspede.
E o rei Davi, que era naquela época rei e juiz ao mesmo tempo, né, disse: esse homem deve ser punido, o que ele fez foi grave demais, ele deve restituir a ovelha daquela pessoa. Ele sentenciou aquele homem à morte. Inclusive, dizem que Davi foi o único rei que condenou a si próprio à morte, em toda a história da humanidade. Porque quando ele disse que aquele homem deveria morrer, o profeta disse o quê? Esse homem é você, que tendo todas as mulheres com quem você pudesse se casar, você tomou a única mulher do seu servo. E disse mais ainda, olha só, ele diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Então, Deus mostrou para ele: por que você fez isso? Por que você me desprezou? Depois de eu ter feito tudo o que fiz por você. Aí naquele momento Davi foi abaixo. Ali ele disse, ele reconheceu o quanto ele tinha errado. E foi nesse momento que ele, inspirado por esse arrependimento, escreveu o Salmo 51, como você pode ver aí comigo. Ele colocou a sua oração, o que ele sentia, ele colocou no papel, vamos dizer assim. E o que ele disse? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Repare que as palavras de Davi não são palavras de quem reivindica algum direito. Ele não estava lá dizendo assim para Deus: Senhor, eu sou rei, eu sou o teu servo, eu sou aquela pessoa, eu faço a tua vontade, o Senhor tem que me perdoar. Porque tem gente que não entende que a maneira com que nós nos dirigimos a Deus faz toda a diferença. Tem gente que quando vai pedir perdão a Deus, parece que ela está fazendo um favor. Parece que Deus tem a obrigação de quê? De perdoar. E não é assim que funciona. É como a pessoa que ofende a outra e diz: ó, eu vim te pedir perdão, tá? Agora você tem que o quê? Não, não é assim. Você tem que mostrar arrependimento. Você tem que mostrar que realmente você está pronto para receber o quê? O perdão. Davi não ficou buscando culpados. Ó Deus, o Senhor sabe, eu caí em adultério, mas aquela mulher também não presta, né? Tomando banho àquela hora, à vista de todos. Eu matei o marido, mas, poxa vida, o marido também não queria se deitar com a mulher. Ele não ficou buscando o quê? Culpados. Ele não ficou atribuindo a culpa dos seus erros a ninguém. Porque de fato ele estava arrependido. E a única coisa que ele suplicava é que Deus tivesse o quê? Misericórdia. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando voltou, disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Não é nem ser, eu não sou digno de ser teu filho, é nem de ser chamado teu filho. Então é assim que uma pessoa deve buscar o perdão de Deus. Ó Senhor, eu não sou merecedor, eu não sou digno do teu perdão, porque eu sei o que eu fiz, o que eu tenho feito, quem eu sou. Então quando a pessoa, ela se dirige a Deus dessa forma, o resultado é o quê? É diferente. Mas quando a pessoa fica buscando culpados, buscando justificativas: ah, eu menti sim, mas o senhor sabe que se eu não mentisse eu ia perder o emprego. Ah, eu adulterei sim, mas o senhor sabe que a minha mulher não me dava atenção. Ah, eu fiz sim, eu bati nela sim, mas o senhor viu que ela me provocou. Isso não é arrependimento. Desculpa lá. Isso não é, você está parecendo mais um advogado defendendo a sua própria
a sua própria ofensa. Arrependimento é você dizer o que Davi disse: tem misericórdia de mim, Senhor, lava-me completamente. Ou seja, eu estou sujo, eu estou podre, eu estou completamente contaminado pelo pecado. Purifica-me, lava-me, porque eu conheço, versículo 3, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Em outras palavras, a culpa não é do Senhor, a culpa é toda o quê? É toda minha. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo. Isopo é um tipo de um algodão que era usado nos rituais de purificações do passado. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu me sinto envergonhado. Em outras palavras, eu me sinto enojado pelo que eu fiz. Há uma coisa muito interessante, que Davi, em nenhum momento, ele fala com Deus em relação às consequências do seu pecado. Em nenhum momento você vê Davi dizendo assim: oh meu Deus, o que as pessoas vão dizer agora a meu respeito? Oh meu Deus, será que agora, por causa do que eu fiz, eu vou perder a coroa, eu vou perder o meu título de rei? Davi não estava preocupado com as consequências do seu pecado, ele estava preocupado com o que ele fez para Deus, com o pecado em si. Uma coisa é a pessoa estar arrependida das consequências do pecado, e outra coisa é a pessoa estar arrependida do pecado. São duas coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, você tem filhos? Quem tem filhos? Imagina, o seu filho te desobedeceu e quebrou uma coisa dentro de casa. E você chega e vai confrontar ele por causa daquilo, mas você vê que ele está chorando copiosamente, desesperado. Mas o medo dele é o castigo. O medo dele é que você vai chegar e vai castigar ele, vai brigar com ele, vai colocar ele de castigo e assim por diante. É diferente do que você vê que ele está triste por ter te desobedecido, por ter tocado nas coisas que você tinha dito para ele não tocar. Então você percebe que o seu filho, ele não está pedindo perdão para você porque está arrependido, mas é porque ele não quer apanhar, ele não quer ficar de castigo. Então imagine, por exemplo, a pessoa, ela cometeu um erro, vamos dizer assim, mentiu e foi pega no trabalho mentindo, e agora ela está preocupada, porque afinal vai perder o quê? O trabalho, porque as pessoas não vão mais acreditar nela, porque ela não será mais promovida como diziam que ela seria. Isso é arrependido pelas consequências do erro. Outra coisa é a pessoa estar envergonhada por ter falado a mentira e dizer o seguinte: podem me mandar embora, se quiser me mandar embora, pode me mandar, porque eu realmente eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Eu não sei com que coragem eu tive para mentir para todos vocês. Está entendendo isso, não? Então, quando a pessoa, ela está arrependida, mas não é por causa do que ela fez, mas por causa das consequências, esse arrependimento não é sincero, não é verdadeiro. O arrependimento sincero é quando a pessoa diz: que nojo o que eu fiz, como eu pude ter feito isso. E o arrependimento de Davi está claro que era justamente por ele ter desagradado a Deus, e não pelas consequências que viria pela frente. Ele não estava preocupado com a punição que ele iria levar, ele estava preocupado em que Deus o perdoasse pelo que ele fez. E isso fica ainda mais evidente quando ele disse assim no versículo 10:
cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Leia, por favor, aí em voz alta. Não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o meu trono, a minha coroa, a minha posição. O quê? O teu Espírito Santo. Davi não estava preocupado se ia sair de rei, se ia perder a coroa, se ia perder a credibilidade com as pessoas. Davi em nenhum momento disse: Senhor, não deixa as pessoas saberem, por favor. Deus, não me tire do meu trono, por favor. Não. O que Davi queria era se livrar daquela culpa. O que Davi queria era voltar a ter aquele coração puro que ele um dia tinha. O que Davi queria era ter aquela alegria da salvação que ele havia perdido. Repare, no versículo 12 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Quando ele diz torna a dar alegria, o que é que você entende? Que ele havia perdido. Ele já tinha tido, mas agora ele queria o quê? De volta. Então ele já não tinha mais aquela alegria da salvação que ele tinha antes, e era isso que ele queria de volta. Ele não estava preocupado com a opinião dos outros, ele não estava preocupado se ele iria perder o seu trono, a sua coroa. Ele estava preocupado era com a coroa da vida, com a comunhão com Deus. E hoje existem pessoas que fazem o contrário. Elas estão mais preocupadas com a opinião das pessoas, estão mais preocupadas com o que vão perder do que com a sua salvação. Se Davi estava disposto a perder o trono, mas não abria mão da comunhão com Deus, hoje tem gente que faz o contrário. Abre mão da comunhão com Deus para ficar com o trono, para ficar com o emprego, para ficar com uma amizade que não influencia ruim, para ficar com um namoro que ela não consegue ficar sem se relacionar sexualmente. A pessoa não consegue abrir mão do pecado para ficar com a salvação. Ela está disposta a abrir mão da salvação para ficar com o pecado. Por isso que não há reconciliação. Ainda que a pessoa chore, ainda que a pessoa diga, me perdoe, mas dentro dela, ela não deseja a comunhão com Deus mais do que deseja o pecado. O pecado é mais desejoso para ela. A aparência, o que os outros vão pensar ou falar, ou o que ela vai perder abrindo mão do pecado, é mais importante para ela do que a própria comunhão com quem? Com Deus. Então não há arrependimento. Por isso que para Davi teve jeito. A gente vê a história de reis, como o próprio antecessor dele, o rei Saul, que fez coisas menores do que ele. Ele não matou com as próprias mãos, mas ele mandou que o seu soldado fosse deixado na batalha sozinho, para ser morto pelas mãos dos inimigos. O que ele fez foi gravíssimo. Comparado a outros reis de Israel e de Judá, o que Davi fez foi muitas vezes pior. Mas a diferença é que ele se arrependeu e os outros não se arrependeram. Houve reis que, quando o profeta foi lá para fazer o que Natã fez com Davi e apontar o erro dele, teve reis que matou os profetas, teve rei que mandou prender os profetas, porque nós temos que nos colocar no contexto, naqueles dias. Eram reis. Uma coisa é uma pessoa como eu e você, comum, reconhecer o seu erro, mas um rei, e Davi nos dias do seu auge, era a nação de Israel, a nação mais poderosa daquela região. Ele era, naqueles dias, podemos considerar, o homem mais poderoso daqueles dias. E para um homem como esse, reconhecer que não devia ter feito o que queria, tinha que ser humilde. Quem é que pode chegar e dizer para um rei poderoso, você não pode fazer isso? Quando o rei é quem dizia o que podia, o que não podia, quem deveria viver, ou quem deveria morrer. Mas Davi sabia que tinha alguém superior a ele, alguém com quem ele tinha que prestar conta, que ele não estava acima de Deus, e que ele devia fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Então por isso Davi teve a chance dele. É evidente que ele pagou o preço. Você conhece a história de Davi, sabe que essa criança morreu, um dos seus filhos
acabou violando todas as suas esposas, à frente de toda a vista, vamos dizer assim, ao conhecimento de todo o povo. Mais tarde violou a própria irmã. Depois o outro filho do meio matou o irmão mais velho que fez isso com a irmã, e ainda se tornou o pior inimigo de Davi. Davi, por um tempo, teve que fugir do trono e se esconder do próprio filho que queria matá-lo. E ainda teve a dor de ver o seu filho morto numa luta que ele queria matar o próprio pai. Imagine você estar vendo tudo isso e saber que tudo isso não teria acontecido se ele não tivesse pecado. Ele sabia de tudo isso, mas ele sabia também que Deus havia dado uma chance para ele. Amém? Ele diz assim no versículo 13, para terminar: ele pediu um coração puro, ele pediu: não retire de mim o teu espírito, ele pediu: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E aí no versículo 13 ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. A única vez em que ele se dirige a Deus em relação às pessoas é quando ele diz assim: se o Senhor me der uma nova chance, eu quero ser um testemunho para os pecadores. Ele não tinha vergonha de assumir o seu pecado. Pelo contrário, ele disse que contaria para todos o que ele fez e como Deus foi misericordioso com ele, para servir de exemplo e de testemunho, para ensinar os pecadores que eles deveriam se voltar para quem? Para Deus. E hoje nós estamos aqui justamente usando o caso dele como testemunho para mim e para você, de que há reconciliação com Deus quando há arrependimento sincero, quando a pessoa não está buscando culpados, está buscando misericórdia, quando a pessoa não vai diante de Deus apresentar justificativas, mas suplicar misericórdia, quando a pessoa não está preocupada com o que ela vai perder, ou o que as pessoas dirão por causa dos seus pecados, mas sim porque ela quer de volta a comunhão que ela teve algum dia com Deus, ou que nunca teve e que quer ter com Deus acima de tudo. Amém? Quando isso acontece, é impossível Deus não amparar, não reconciliar com essa pessoa. Então, nós teremos o domingo da reconciliação no próximo domingo, mas é evidente que Deus está falando isso para nós hoje, para que você tenha uma semana de reconciliação, para que você não tenha apenas um dia, um domingo de reconciliação, você possa agora, participando da Santa Ceia, pedir perdão a Deus, confessar os seus pecados, não ficar jogando a culpa para lado nenhum e dizer: Senhor, eu não mereço o teu perdão, eu não mereço a tua misericórdia, mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, tem compaixão de mim. E a partir de agora, você já agir, não é esperar para domingo não, já agir em favor da sua reconciliação, porque você vai pedir perdão a Deus hoje, mas quando acabar o culto, você vai sair mostrando que esse pedido de perdão foi sincero, consertando tudo que é preciso consertar, reparando tudo que é preciso reparar. E não se preocupe, se for sincera a sua oração, Deus vai te dar condições, Ele vai te ajudar, Ele não vai deixar você sozinho, Ele vai estar com você, para te ajudar a reconciliar tudo que é preciso. Mas é preciso humildade, é preciso que você conte com Ele. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.